Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Vamos aqui dar continuidade aí ao nosso HC Componente, né? Eu fiz vários ajustes, várias correções, melhorias aí no mesmo, né? Tem um pente fino, fiz uma geral, né? Inclusive uma das grandes modificações que eu fiz nele aí é quanto ao Apply Updates, né? Que antigamente o Apply Updates, se eu mandasse, por exemplo, 10 registros, ele gravava o primeiro, o segundo, o terceiro desse erro, ele deixava os dois gravados e o terceiro retornava o erro. Agora não, como é um Apply Update, a gente está trabalhando com aquele conceito de aplicações 3 camadas, então ou ele grava todos ou não grava nenhum. Então assim, se der, eu mando um pacote com 5 registros para incluir ou alterar ou excluir. Então se um deles der erro, né? Então ele não grava nenhum. Então ele retorna o erro e diz que vai retornar o erro referente ao registro, né, que houve problema, mas não grava nenhum. Então uma coisa que me incomodava isso, então eu já fui lá e fiz esse ajuste para que seja dessa forma, né? É um comportamento assim de uma aplicação distribuída, no meu ponto de vista, né? Então deixei assim, fiz essa mudança, beleza? Então hoje na gravação desse vídeo, 14/6, né? Inclusive fiz lá, botei a data aqui onde vocês baixam o demo, né, o exemplo. Então vocês podem baixar lá do boteco.app.br. Então lá o atual é com a data 14/6/2023. Tá? Sempre que vocês entrarem para baixar, olhem a data, certo? Hoje é o 14/6. Pode ser que amanhã eu faça algum ajuste, alguma coisa, mude a data, mas pelos meus testes que eu já fiz, não há mais necessidade de ter ajuste, mas ninguém sabe, né? Então o último agora é o 14/6, inclusive vou demonstrar para vocês utilizando essa versão do dia 14/6, beleza? Aproveitando o ensejo também, porque muita gente não gosta desse servidor, essa coisa do tipo, fui lá no meu rosto, né? Criei um CGI aqui, botei o HC Server, é o nome do meu servidor. Fui lá, criei uma base de dados MySQL, criei uma estrutura. Eu só criei uma tabela nesse banco de dados baseado nessa estrutura, que são aqueles campos mais comuns que a gente usa no dia a dia, né? Que no caso é o integer, varchar, char, small int, int, big int, float, double, number, decimal, date, time, timestamp, long text, que é um memo, né? É um blob memo, blob texto, e long blob, que é o blob binário, né? Que no MySQL a gente chama o tipo de campo long blob, né, para binário, e long texto para texto, né? Se fosse um Firebird, por exemplo, ó, é blob subtype 0 e subtype 1, né? Então assim é aquele famoso blob, né? Já no Postgre, ó, Postgre é text para memo e byte para imagem, entendeu? Então eu já criei nos meus testes aqui, eu criei os 3 tipos de banco baseado nessa estrutura, certo? Mas como lá na hospedagem aqui, Rostu, tem um banco de dados MySQL, eu deixei para funcionar com MySQL lá, só deixei o MySQL funcionando. Então tá essa estrutura. Sempre lembrando, galera, Postgre, MySQL, ambiente Linux são case sensitive. Então uma palavra maiúscula é diferente de uma palavra minúsculo, certo? Então para evitar esse tipo de problema, toda a minha estrutura de base de dados, quando é case sensitive ou trabalha com Linux, eu utilizo o conceito de nomenclatura em minúsculo, certo? Então quando vocês forem informar o nome da tabela, o nome do campo, tem que ser minúsculo. Estou deixando bem claro, porque eu fiz um projeto para uma pessoa, fui bem claro quanto a isso, mostrei o porquê, porque o MySQL, Postgre, Linux é case sensitivo, e mesmo assim a pessoa continua errando, porque é viciado no Firebird. Firebird tudo é maiúsculo, mas Firebird tanto faz, para ele minúsculo, maiúsculo, ele não respeita, pelo menos em versões mais 2.5, entendeu? Então o vício em si leva a propício a erro. Então o que é que eu faço? Mesmo quando eu utilizo Firebird, eu coloco o nome de tabela, nome de campo, tudo minúsculo, porque o Firebird aceita minúsculo ou maiúsculo, para ele tanto faz. Mas MySQL, Postgre não é assim.
Então tenham atenção a isso, galera, para não ficar apanhando aí por erros besta, beleza? Então minha nomenclatura para nome de tabela e campos sempre é minúsculo, beleza? Então tá aí explicado, criei, servidor tá ativo, né? Eu posso vir aqui e fazer um teste no servidor, né? Então eu posso vir aqui, ó, lá é magno.srv.br/API, né, que eu botei lá, /HC Server é o nome do meu servidor. Tá aí, ó, HC Server Active Host Version 3.1.3. Se eu quiser testar minha base de dados, né, se tá ok, é só botar um /check db de database, né? Tá aí, porque precisa da autorização, que seria usuário e senha. Então ele vai fazer um teste num banco de dados, beleza? Mas tá aqui, o servidor tá aí no ar, pronto para vocês testarem, caso queiram testar um servidor online para saber a nível de performance, esse tipo de coisa, certo? Inclusive o vídeo que eu vou fazer agora, os exemplos, vou usar esse servidor online para vocês verem aí funcionando, beleza? Então no meu Delphi lá já criei uma estrutura aqui básica, ó, só botei o form, botei 2 pane, um DB grid, um data source, um botão e um DB navigator, certo? Fiz a ligação do DB grid com o data source, aqui ó, data source, peguei meu DB navigator, botei a ligação com o data source. O único código que eu fiz aqui até agora foi no evento onResize aqui do formulário, que é para ele deixar a grid e o painel de baixo do mesmo tamanho. Então eu faço uma aqui para fazer dinamicamente. O resultado é isso aqui, ó. Então ele sempre vai manter o equilíbrio, ó, entre a grid e o painel. Então se eu diminuir o tamanho, ó, ele sempre vai deixar igual, certo? Uma regrinha que eu uso aí, tudo mais, nada a ver com a programação. Programação a gente vai fazer agora com o uso do nosso componente HC Componente. Inclusive nessa versão que já disponibilizei aí, houve uma mudança no nome do componente, que antes era HC Faridac para o dataset. Eu fui lá, tirei HC Faridac e botei o que é mesmo, HC FD Mentable, né? Porque o que ele é? Na realidade ele é um FD Mentable com uma propriedade agregada a ele, né? Que seria o host, beleza? Lembrando, o servidor que eu estou utilizando, que eu recomendo, é o host, beleza? Por quê? Porque é estável, tem credibilidade, respeita o usuário e não tem aquele problema de parto, você ter um parto na hora de fazer uma atualização. Então isso aí te dá uma segurança, te dá uma confiança em utilizar um servidor de aplicação 3 camadas como host. Então eu criei com host, recomendo o host, beleza? Mas toda a programação que eu faço, ela é totalmente desacoplada. Se você quiser depois mudar para um DataSnap, para um Cleaver, para um outro servidor, até para o REST DataWare, se você quiser matar a parte de DBWare do REST DataWare, que é muito problemático, quiser usar esse conceito aqui com o servidor REST DataWare usando eventos, vai funcionar 100%, beleza? Como eu disse, a arquitetura, o conceito que eu usei aqui não está preso a nenhum servidor de 3 camadas, mas eu sempre recomendo o uso do host, pela confiança, pelo respeito ao usuário, beleza? Mas a escolha vai de cada um. No meu caso aqui eu deixei host para utilizar, beleza? Então vou lá, o que é que eu preciso? Meu servidor já está no ar, é um CGI que eu deixei lá, já tem um banco de dados configurado lá, bababá, né? Então o que é que eu preciso do lado do cliente para ter acesso a esse servidor? Preciso um componente de conexão, que eu dei o nome de HC Connection, né? Esse cara aqui que vai fazer a ligação de toda a aplicação cliente com a aplicação servidor que você colocar, né? Então vem aqui, vou tirar esse numeral 1, deixar só HC componente. A base URL é onde você chega ao seu servidor, se é HTTPS, se é HTTP, se tu usa porta, do jeito que você quiser, é o que chega ao teu servidor. No nosso caso aqui eu vou até dar um Ctrl C, ó, Ctrl C, e vou
para o meu Ctrl V aqui, ó. Então ele trouxe, ó, HTTPS, ó. Já estou usando HTTPS porque a estrutura do SSL está na minha hospedagem, então não tem esse trabalho de configurar SSL, funciona de qualquer jeito, certo? Então HTTPS magno.srv.br/api/hc server, que é o root do meu servidor, beleza? Formei, ele vai pedir um usuário e senha, né? O usuário é admin, né? E senha admin, certo? Security key botei e deixei em branco, então não vou precisar informar aqui, beleza? Salvar, já tem o componente, o cara que vai fazer aquele elo do minha aplicação cliente para o meu servidor. Meu servidor pode estar local na Novo do EPS, no Japão, na Austrália, na PQP ele vai funcionar. Você tendo acesso ao servidor, não importa onde ele esteja. Beleza? Então tá aqui a primeira parte. Então agora eu preciso o que? Eu preciso de um dataset, né? Como a gente vai trabalhar com componente DBUE, então preciso de um dataset. Qual é o componente que houve a implementação para a gente simular um dataset que trabalhe com o conceito de 3 camadas? Foi o componente que eu criei, HC, que eu botei aqui, FD Mentable, agora o nome dele, antes era HC Faridak, mas eu botei o nome real, FD Mentable. Por quê? Porque na realidade ele é um FD Mentable, galera. Eu apenas agreguei algumas funcionalidades para trabalharem junto, eles estão se dando a mão. Vem aqui, ó, funcionalidade do Rossi com FD Mentable, vamos trabalhar junto. Pronto, é isso que ele faz. Inclusive aqui, ó, na propriedade Rossi, que tem aqui no componente, ó, ele tem um itemzinho chamado Rossi, ó. Se eu tirar esse Active, deixar ele desmarcado, o funcionamento desse componente é um Mentable todinho. Não tem nada a mais. Então você vai conseguir usar ele como um Mentable normal. Quando eu digo aqui dentro da propriedade Rossi DOM Active, o que ele tá fazendo aí, ó? Eu tô pegando algumas funcionalidades e vou trabalhar junto com você, viu? FD Mentable. Pronto, é isso que ele tá fazendo. Nada demais. Beleza? Tenho aqui o item paginação, vou deixar por enquanto desmarcado. Quando a gente fizer a implementação da paginação aqui, a gente vai e habilita, beleza? Aí eu tenho meu SQL, certo? Ó, como eu botei o componente aqui e a conexão está no mesmo formulário ou no mesmo data módulo, a connection aqui ele automaticamente busca a conexão e seta para você, é automático. Beleza? Se não tiver, você vem aqui, seleciona a conexão, também é o mesmo resultado. Beleza? Meu SQL, vem aqui, clico, vou fazer, ó, select asterisco from o nome da minha tabela. Como eu disse, a minha tabela eu criei em minúsculo, então é TB Base, eu dei o nome da minha tabela. E vou fazer um order by por ID, para ele ordenar por ID. Pronto, só isso. Só isso, galera. Se eu vim aqui e der um active true, ele já vai ter que buscar, ó, já buscou os dados. Por que não exibiu? Porque a gente tem que vir aqui no nosso data source e dizer, ó, data source, o cara que vai trabalhar com você agora é um HC FD Mentable, beleza? Então agora vem aqui para o meu HC FD Mentable, ativo, ó, tá aí, já trouxe os dados lá, tá aí todos os campos, beleza? Vamos para um detalhe, uma peculiaridade do componente. Então, se eu vou só fazer select sem fazer persistência, o que é persistência de dados, galera? Embora muita gente sabe, mas tem gente que também não sabe. Persistência de dados é você fazer um insert, fazer um update, fazer um delete, certo? Então, uma inclusão, uma alteração, uma deleção de dados. Isso são persistência no banco de dados. Beleza? Então, se você for fazer persistência em banco de dados, você tem que informar o nome da sua tabela e o nome da chave primária dessa tabela, certo? Se sua chave primária for composta, por exemplo, ID e data, por exemplo, você tem que botar ID, vírgula, data, quanto composição for, beleza? No meu caso aqui, só é uma chave única que se chama ID. Lembrando, minúsculo, minúsculo, beleza? Firebird aceita minúsculo e maiúsculo, mas PostgreSQL, MySQL vai depender de como você botou. Table name, né? Então é TB Base é o nome da minha tabela, certo? Porque
tem que ter essa regra? É uma peculiaridade de aplicações 3 camadas. Uma coisa é você estar do lado do cliente, outra coisa é você pegar o pacote de dados para ser processado no servidor. Então, para ser processado, eu tenho que dizer o nome da minha tabela. Do lado do cliente, eu posso estar fazendo um join, mas eu quero fazer a persistência na tabela X. Então, não posso fazer persistência com join, com não sei o que. Então, eu sempre fiz essa peculiaridade. Então, tem isso aí. Então, cada um vai ter o seu comportamento. Beleza? Então, setei aqui o ID e o nome da minha tabela. Só isso, galera. Já está funcionando já. Vamos botar o evento do botão para abrir e fechar essa tabela. Então, aqui, ó, no Open Close. Antes, vem aqui, ó. Vou ativar, né? Tá ativo. Aqui, vou até falar. Tá ativo o meu, opa, né, aqui no meu Active, tá ativo o meu dataset. Então eu posso vir aqui no meu Field Editor e fazer as edição dos fields. Com a galera que está acostumada, ó, então vem aqui, adiciono todos os fields. Ah, eu não quero, eu quero só isso, então eu apago os fields. Ah, quero adicionar os que não quero, então eu boto aqui add field, eu quero só o timestamp. Seleciono, opa, timestamp, peraí, ao field, peraí, que ele fechou aqui, quer ver? Não, como eu excluí o item, ele apagou do field editor, né? Timestamp mode not found. Eu tenho que fazer um outro ajustezinho aqui, galera, que eu não fiz, mas eu vou corrigir isso aqui, certo? Era para ele botar, no caso aqui ele só tá botando se eu excluir, adicionar todos, certo? Mas eu vou corrigir isso aqui. É um detalhe que eu não tinha prestado atenção, né? Então, como eu disse, a gente tem que corrigir, ó. Então, ó, quando eu tiver os fields aqui, se eu quiser adicionar outro, eu tenho um field, certo? Então, tem que vir aqui e conseguir adicionar. Ele está tentando adicionar uma coisa que não consegue, certo? Mas eu vou corrigir isso aqui, certo? Por enquanto, adicione todos os fields, né? Você vai, apaga e adiciona todos, certo? Mas no próximo vídeo eu já vou mostrar essa correção. São coisas que a gente tem que testar e ir ajustando, né? Então, assim, como eu fiz uma mudança no tratamento de fields, né? Eu esqueci de ajustar isso aqui, ó. Que ele tem que fazer, ó. Se eu apagar aqui o field, como existe o field, eu posso adicionar só um field. Eu quero só o numérico, por exemplo. Ele tem que vir aqui e adicionar só o numérico, mas ele não está reconhecendo o field como se não existisse, mas ele existe, certo? É só uma ordenzinha lá no como é que se diz? Em runtime, né? Aqui, só em runtime. Mas o próximo vídeo eu mostro isso aqui corrigido, certo? Por enquanto, vamos adicionar todos. Está aí. Então, botei todos os tipos de dados, inclusive memo e image, né? E vamos fazer agora o nosso abrir e fechar, né, o nosso dataset. Então dá dois cliques. Então, ó, data source, né, ponto dataset, ponto active, né, vai receber ele ao contrário, né? Se ele tiver ativo, ele vai fazer ao contrário, né, que é not active. Então só isso já vai habilitar, sim, ó. Então se eu vim aqui e der um open close, ele abriu, ó, não tenho nenhum registro, né? Então, como eu habilitei lá a persistência, aqui ele vai funcionar, ó. Lembrando aqui, só para a gente começar a fazer o nosso teste, eu disse que o tipo varchar é not null, ele não aceita nulo, né? Então vamos fazer um teste aqui, ó. Vou dizer que aqui é um tipo T, né, small int, botar 1, integer 1, big int 1, float, vou botar 1,999, double 1,999, numeric 1,999, decimal 1,999, data, né? Dia 1º de janeiro de 2023, time, né? 12 horas e 1 minuto e 30 segundos,
timestamp, né? Então botar a data de hoje, 14/6/2023, né? A 12.01/2.12, né? E o blob, isso aqui a gente não criou os dois campos, né? Que é o blob texto e o blob image, beleza? Então, ó, se eu mandar dar um post aqui, ó, ele tem que me dar erro, né? Só que tem que dar erro lá do servidor, processar o erro, vai estourar no servidor e tem que me devolver o erro para o lado do cliente. Vamos ver se acontece. Fiz, ele está indo mandar para o servidor. Por quê? Está demorando. Opa, estourou. É porque aqui também está no debug. Deixa, mas já eu tiro o do debug, né? Mas ele estourou no servidor. Se eu mandar de novo, né, ele vai estourar aqui no debug. Ó, mas ele estourou lá no servidor, ó, deu HC server erro, field tipo baixar, não tem valor, né? Então aqui, ó, mesmo assim ele continua ainda em edição, né? Então vou botar aqui, ó, teste 1, 2, 3, né? Então se eu dar um post agora, ele tem que salvar e já salvou, certo? Então se eu fechar e abrir, o registro tá aqui. Deixa eu tirar aqui do debug, mas antes de eu tirar do debug, vamos logo colocar aqui um db memo, né? Ctrl Alt P, db memo, né? Vamos fazer o nosso memo logo aqui, ó, colocar aqui meu memo, beleza? Meu db memo vai ligar com data source, o data field, né? É o blob texto, né? Cadê, ó, blob texto, certo? Então aqui vai estar o meu memo. O meu db image aqui eu poderia colocar Ctrl Alt db image, certo? Eu vou colocar aqui um db image, bem aqui, ó, fazer um db image e vou colocar ele no data source, certo? E o meu data field será o blob, né? Blob image, certo? Com isso eu vou ter o meu dataset aqui em si, né? Mas eu não gosto de db image, certo? Mas vamos botar ele aqui para a gente fazer. Eu gosto de TImage, né? TImage é mais tranquilo. Vamos colocar um botão aqui, dois botões, né? Vou colocar um botão para carregar a imagem, né? Vou botar aqui, cadê? Load. É o nome de load. Vou botar aqui um Ctrl Alt P, um Open Dialog Picture, né? Open T-File, não, tem um Open Picture Dialog, pronto, que ele vai buscar imagens, né? Então vamos fazer ele carregar a imagem aqui pro nosso db image, né? Então aqui o db image, galera, eu vou pressupor, né, que ele esteja em edição, né? Se ele tiver em edição, ele vai carregar a imagem, senão não vai carregar a imagem, certo? Então aqui vou verificar se o meu HC FD table, né, ponto status, né, state tiver em st state in st edit nodes, deixa eu ver se é edit nodes. Edit nodes, deixa eu lembrar, toda vez eu esqueço. Edit nodes, não é, peraí, eu sei fazer isso aqui, ponto, é ds, cadê ds, não, nem é ds, deixa eu pegar aqui, galera, edit nodes, edit modes, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, ds edit. Galera, eu esqueço toda vez. Mas vamos fazer aqui, né? Fazer state. Se for tiver em ds edit, né? Tá ali, ó, apareceu Edit Modes, ó. Então, ó, se isso aqui tiver em Edit Modes, né, o que ele vai fazer? Begin e um End. Que Edit Mode, se ele tiver ou inserindo ou alterando, né? Então ele vai tentar if open
picture dialog.execute, né? Vai tentar executar. Se deu tudo certo, begin end, né? O que é que ele vai fazer, né? Ele vai pegar o meu HC, cadê HC tipo achar TP blob image, né? Só que aqui eu vou carregar, botar aqui T blob field, né? Ponto load, deixa eu ver se ele tem, tem load from file, né? Então vem open picture dialog, né? O picture dialog ponto file name, né? File name, pronto, ele vai carregar o arquivo para o meu blob, né? Posso até fazer isso aqui. Se tiver, ele vai carregar o arquivo para o meu blob, né? Para a gente poder fazer a persistência dele. Só que eu vou botar aqui também, né? Para que ele aceite bitmap e JPEG, né? Então vou dar o uses image, se eu não me engano. Deixa eu ver. Image, cadê? JPEG. E o outro é image em PNG, né? Ctrl C, Ctrl V. Acho que é PNG, deixa eu ver. PNG image, pronto. Com isso aqui eu consigo carregar JPEG e PNG, né? Então vamos ver o resultado. Ctrl Shift F9, né? E vamos dar um open, né? Então, ó, não tenho nada. Vamos fazer aqui um texto. Vamos até pegar aqui um itemzinho, né? Lorem Ipsum, né? Pegar aqui um texto Lorem Ipsum, que é um texto grande, né? Então, vou pegar aqui esse cara. Ctrl C, né? Vamos pegar esse texto, jogar aqui dentro. Então já tem um texto, ó, entrou em edição. Então se eu vim aqui load, vou pegar esse robozinho, carregou, ó, porque não tá no extract, né? Então ele carregou a imagem. Então se eu vim aqui e der um post, ele tem que pegar essa imagem, esse texto, enviar para o servidor e salvar. Pronto. Então se eu fechar e abrir, né? Carregando, meu DB Image está funcionando. Deixa eu só botar isso aqui no extract, né? Que fica mais fácil no visual, né? Botar aqui stretch, cadê stretch? Pronto. Ele stretch ou proporcional, deixa eu ver se o proporcional é melhor. Vamos ver. Ctrl Shift F9, né? Dá um open, né? Ele vai carregar. Proporcional tá aqui, carregou a imagem. Então, ó, já tenho o meu item carregado. Vamos pegar outro aqui, vamos botar aqui teste de imagem HC componentes, beleza? Opa, teste de imagem, beleza? Ó, então eu vou botar tipo aqui falso, botar 1 2 3 4 5 6. Não pode, porque é small int, né? 3 quintos, 1 2 3 4 5 6. Big int 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Float 1,1 2 3 4. Key double 1,1 2 3 4. Key numeric 1,1 2 3. Decimal 1,1 2 3. Beleza? Não vou botar data e coordenada. Meu texto, vou dar um Ctrl V no Lorem Ipsum, vou carregar uma nova imagem aqui. Vamos pegar esse burrinho aqui, né? Essa vaquinha com óculos aqui. Pronto, carregou, né? Então estou no blob. Então se eu mandar salvar, ele tem que mandar lá para o meu servidor salvar a imagem com tudo comando figurinha, certo? Tá um pouco lento aqui, é minha internet, cara. Hoje tá uma carroça. Mas salvou, ó. Então se eu trocar aqui, ele troca a imagem, certo? Então se vocês quiserem testar aí e olhar no ambiente de vocês vão ver essa vaquinha, né? E esse bonequinho aí usando a mesma coisa, beleza? Então, ó, como o ID aqui tem a peculiaridade, outra peculiaridade do componente, que é o auto incremento, eu não trago o ID após um insert. Por quê, galera? Porque existe vários tipos de banco, cada um trata de uma forma,
certo? Então o auto incremento, quando você fizer, ele vai salvar e incrementa no banco. Então quando você fizer um refresh ou ler de novo, ele vai atualizar o ID. Caso vocês queiram que trazer o ID primeiro, então vocês vão criar um método para gerar o ID e trazer. Essa é a melhor maneira de se trabalhar. Não adianta a gente querer inventar roda, porque fiz um auto incremento, tem que trazer automático aqui. Galera, é uma bola de neve, porque cada banco tem sua peculiaridade, cada vamos supor assim, engine de dados que você for usar ali, como Faridax, Zeus, tem sua peculiaridade, modo de fazer. Então eu não gosto de mexer, porque você vai cair no que algumas frameworks aí tem, a dor de cabeça. Então não adianta você querer. Então faça o mais simples possível. Então mais simples, um auto incremento já funciona, tá aqui. Então ao gerar e você fizer um refresh, ele vai atualizar, certo? Porque ele vai lá no servidor, busca o que foi salvo e atualizou. O importante é ele tá fazendo, ó. Então aqui, ó, por exemplo, ó, xxx, ó, outro ó, ele vai botar -1, ó. Mas se eu fizer um refresh, né, quando eu fizer um refresh, ele tem que ir lá e atualizar, ó. Foi e atualizou, entendeu? É como se eu fizer um open close, ele vai lá e atualiza, traz isso para mim. Isso é a regra padrão. Lembre-se, estou trabalhando, embora aqui seja um conceito de DBOE, mas toda a estrutura é uma aplicação 3 camadas, que eu não mantenho ponteiro com o servidor, com o banco de dados, é aquele toma lá da cá, certo? Ó, inclusive, ó, vou habilitar aqui um conceito para vocês verem, ó, só para vocês verem o poder que tem. Ó, vem aqui, antes, vou habilitar o Cache Updates, ó, tá vendo? Ó, Cache Updates. Para que eu trabalhe com Cache Updates, eu tenho que botar um botão para fazer o Apply Updates, né? Porque eu estou trabalhando com Cache Updates. Ó, vou mostrar até para vocês aqui um detalhe bem legal. Ó, Caption, vou botar aqui Apply Updates, certo? Então, como é que eu faço um Apply Update? Não dou clique. Primeiro, vou verificar se meu HC componente, HC Mentable, tem update pending, cadê? Update, cadê? Se existe alguma pendência para fazer o update, para fazer o apply, né? Então aqui, se tiver, vou fazer o meu HC, né? fd mentable.apply updates, ó, apply updates, passar a 0, né? Foi igual a 0, né? Não teve erro, né? Se tudo isso for de ok, vou fazer um begin, né? Eu vou fazer o meu HC faridac.commit, né? Commit, cadê? Commit update, né? Commito os updates que tem pendente e vou dar aqui um show message, né? Show message, botar aqui apply. Ok, pronto, só uma mensagenzinha, né, para ele ter certeza que ele fez o Apply Updates, né? Então, ó, tá aqui. Então agora meu componente já trabalha com cache, né? Então, ó, salvar, vou executar de novo, ok? Agora mudou o comportamento. Então, ó, aqui, ó, vai abrir o componente, ó, tá aqui, funciona do mesmo jeito. Então, se eu vim aqui, ó, incluir 4 registros. Se eu não der o Apply Update, quando eu fizer um Close e um Open, ele não salvou, né? Por quê? Porque eu não fiz o Apply Update. Então o Apply Update que faz? Trabalha tudo em cache e depois, quando eu faço o Apply Update, ele faz aquele pacote e manda para o servidor. Então aqui eu vou fazer agora, ó. Vou incluir um registro, ó. Aqui eu vou até mostrar aquilo que eu falei, ó. Então, como o tipo Vachar é um campo obrigatório, eu não vou passar o ID dele, ou a descrição, né? Aqui eu vou passar um, aqui 2, o 3 e o 4, beleza? Então, ó, esse aqui tá sem a descrição dele, então ele tem que dar erro, certo? Ele aceitou aqui agora, porque ele está com o conceito de cache updates. Então, aqui local ele vai aceitar, porque eu não fiz o tratamento local, né? Então, quando eu dar o apply updates, ou ele salva tudo ou não salva nada.
esse aqui vai ter que estourar o erro. Então, ó, quando eu fizer o apply update, ele vai ver que tem a alteração para mandar, achou lá no servidor, tentou fazer o pacote e disse, ó, o field deixar não tem valor, certo? Beleza, mas não salvou nada. Então, se eu fechar aqui e abrir, ele não salva nada. É aquele negócio, ou salva tudo ou não salva nada. Essa alteração fiz aqui no apply update. Então agora, se eu não passar nada aqui, por exemplo, ó, e vou passar aqui, ó, o 1, o 2, o 3, ó, fiz 3, né? Eu mandar dar o apply update, ele vai ter que me estourar o erro, né? Ele vai dizer que não tem valor, né? Ó, não tem valor, beleza? Mas se eu vir aqui colocar, ó, 0, por exemplo, 0, ó, data em cache, e mandar dar o apply update, agora ele vai salvar todos. Ele tem que salvar os 4, né? Então, ó, salvou o apply update, ok, me retornou, né? Então, se eu fechar e abrir, ele tem que estar os 4, beleza? Então, meu apply update, né? Eu fiz esse ajuste no componente para aquele negócio, ou salva tudo ou não salva nada, certo? Porque eu estou em edição, então, se eu não quiser, então, não vai salvar. Então, se eu vim aqui, ó, por exemplo, ó, vou deletar esse, vou deletar esse, vou deletar esse, vou deletar esse. Beleza? Então aí o que é que eu vou fazer? Vou incluir novo, né? Então esse aqui eu vou deixar sem nome, certo? Aqui eu vou dizer que é 112233, certo? Então ele tem que fazer aquilo e depois excluir. Se eu der um apply update, esse aqui vai estourar o erro, não tem valor, certo? Beleza. Mas se eu vir aqui colocar 00, ele tem que salvar, apagar aqueles outros e salvar esses, né? Então, ó, para updates, ok? Ok, fechar e abrir, ó. Viu que ele apagou aqueles outros e incluiu o novo. É aquele, volto a dizer, o meu apply updates que eu deixei implementado, vou seguir essa regra. Ou salva tudo ou não salva nada, beleza? Então tá aqui, galera, vão testando aí, ó. Aqui, se eu pegar uma foto nesse 11 aqui, né? Então, se eu passar aqui xxx e tentar ler, né? Vou pegar aqui esse bonequinho aqui, enfim, ó, alterou, né? Salvou, mandar o apply update, ele tem que salvar lá bonitinho, né? No servidor salvou e aqui tá, ó, carregando um bonequinho, beleza? Pronto, galera, tá aqui, faz o apply update, né? Então, se eu vim aqui apagar esse, apagar, por exemplo, esse, apagar todos, né? Vamos apagar todos, deixar zerado. Eu vou deixar só um registro aqui para vocês verem. Ó, tá aqui. Eu vou até trocar esse bonequinho, né? Teste novo, né? Vou botar aqui, vocês vão pegar aí e vão fazer o teste. Vou pegar aqui, vou botar a vaquinha aqui para vocês, ó, a vaquinha, né? Então vou dar o post, né, e vou dar o apply update. Então ele vai pegar isso e vai atualizar. Então quando vocês pegarem esse exemplo aí, esse servidor, vai ter que ter a vaquinha, né, como a foto, o blob, né, de texto e esses dados. Beleza, galera? Então tá aí um videozinho bem rapidinho explicando. Vou corrigir só esse erro aqui que eu vi agora, né, no decorrer do vídeo a gente viu, né, que é o dos fields. Mas vou fazer o próximo vídeo já corrigindo isso. Eu pensei que já tinha corrigido todos os erros, né? Mas apareceu esse erro aqui do field, eu vou corrigir. É bem simplesinho, bem tranquilo. Então, para que fique isso aqui do jeito que é para ser, né? Então, ó, vou até fazer de novo, né? Ó, quando eu excluo os fields, certo? Ó, e tentar, porque deixa eu fazer aqui, desabilitar o enable, senão ele vai ficar dando o erro aqui do vídeo, né? Dos fields, né? Do blob e do mesmo. Então, ó, aqui se eu ativar, ó, ativei, beleza? Tá aqui, não tá exibindo porque eu botei aqui o data source como disable, né? Então, ó, se eu vim aqui e adicionar um field, ele acha os fields, ó. Só que, por exemplo, time, ele vai e dá erro, né? Que não é para dar erro, é para ele adicionar só o time, certo? Vou corrigir isso, estou mostrando que no próximo vídeo vocês já vão saber a que se refere a correção do erro. Beleza, galera?
Então vou ficar por aqui. Se gostou, deixa um joinha aí, testem. Então se quiserem testar o servidor online, tá aí, vou até deixar na descrição do vídeo. https://magnersrv.br API HC Server, é um servidor online para você testar o HC componente. Só serve para o HC componente, galera, somente para o HC componente, deixando bem claro, beleza? Caso vocês queiram um servidor de vocês, baixa uns 2 EXL lá, bota o banco de dados de vocês e configure do jeito que vocês quiserem. Eu deixei esse de exemplo porque já tem aqueles tipos mais comuns que a gente usa, Double, Memo, Blob, esse tipo de coisa, né? E um teste online. Lembrando que o teste online, galera, depende da estrutura da internet. Hoje minha internet está uma carroça, está muito ruim. Então assim, há um tempo maior. Mas se você tiver uma internet boa, um servidor VPS bom, né, tudo vai estar funcionando bem mais rápido. Mas como é um exemplo de teste aí para vocês conhecerem o HC componente, o que pode ser feito com ele, então fique à vontade aí em testar. Ok, galera? Valeu, meu muito obrigado e até a próxima.